Queridos irmãos, boa noite. Em função de um problema que aconteceu hoje durante a gravação na congregação, resolvemos trazer aos irmãos um resumo do tema que foi discutido, que foi trabalhado hoje no culto à noite. E nós lemos lá o texto que está registrado em Gálatas, capítulo 6, verso 2, e esse texto diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Na linguagem de hoje, esse texto diz: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Um dos problemas que temos hoje é a nossa limitação e a resistência de muitos de nós em lidar com essas limitações. Vemos idosos se reclamando de serem dependentes de outros. John Stott, um pastor inglês, afirma que isto não é sinal de maturidade, mas de imaturidade. E ele diz o seguinte, que às vezes ele ouve pessoas idosas, incluindo cristãos que deveriam ter mais entendimento, dizerem: não quero ser um peso para ninguém, estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim. Se eu viver e me tornar um peso para alguém, eu prefiro morrer. Mas isso está errado, irmãos, porque todos nós estamos destinados a ser, em algum momento, um peso para os outros. E por isso o texto bíblico nos ensina dizendo: levai as cargas uns dos outros. Nós somos limitados temporalmente, somos limitados fisicamente, somos limitados socialmente, somos limitados em nossas perspectivas. Levar as cargas uns dos outros é algo essencial na nossa vida. O texto de Gálatas 6, no versículo 1, diz que se surpreendermos alguém na prática de alguma falta, nós devemos corrigi-lo, mas com espírito de brandura. E além disso, devemos guardar-nos para que nós também não sejamos tentados e caiamos no mesmo erro. E daí vem o verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vivemos dias onde as pessoas são muito egoístas e normalmente têm muita dificuldade para se dispor a ajudar ao outro a levar a sua carga. Esse texto ainda traz, no verso 5, o seguinte: porque cada um levará o seu próprio fardo. É estranho isso, porque como é que no verso 2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e no 5 diz que cada um deve levar seu próprio fardo? É que o termo grego, irmãos, traduzido aqui para cargas, no verso 2, é baros, que significa um peso imenso, algo maior que a capacidade da pessoa de transportar, de levar, de carregar. Ao passo que no verso 5, o que foi traduzido aqui por fardo é o grego fortion. Fortion é um fardo, é um peso, mas um peso que está dentro das minhas capacidades. É um peso que é possível ser carregado. E cada um de nós tem um fardo nosso, e é nossa responsabilidade levar esse fardo. É muito comum ajudarmos os outros e descuidar das nossas responsabilidades. Às vezes ouvimos alguém dizer assim: mas eu não fiz isso porque eu estava ajudando o outro a fazer aquilo. Não, eu faltei nesse ponto porque eu estava ajudando o outro. A Bíblia diz que isso não justifica, porque cada um de nós deve levar o próprio fardo. E além de você levar o seu fardo, você deve também levar as cargas uns
dos outros, ou seja, devemos ajudar os outros a levar as suas cargas. E nos nossos dias, de modo especial, irmãos, tem pessoas carregando cargas enormes, e o texto bíblico dessa noite nos desperta para isso. Nós vamos ver aqui, queridos, 2 vídeos que nos ajudam a fixar esta matéria, este texto bíblico. O primeiro vídeo é um vídeo que aconteceu em um encontro técnico de São Paulo, no estado de São Paulo. Convidaram alguém, uma cantora profissional, para cantar o hino nacional. Ela não estava bem no dia. Algum problema havia com ela e a apresentação foi um desastre. Vamos ver este vídeo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um novo heróico e brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho e límpido. Sim, teu formoso risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Agradecemos a presença da cantora. Que situação, hein, irmãos? Difícil, né? Difícil. Observe que havia naquele local muitas pessoas envolvidas, havia naquele local seguranças, havia naquele local militares, havia naquele local músicos. Nenhum deles ajudou a cantora e a situação ficou vexatória. Que situação difícil. Agora vamos ver um outro vídeo, onde um adolescente, a Natalie, uma adolescente americana, participava de um evento, um evento cívico, e havia uma abertura com o cântico do hino nacional americano. E ela foi convidada para cantar esse hino a capela. E vamos ver o que aconteceu. To honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem, please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert.
what so proudly we hailed at the stars like stars. Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets fragrant and gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Que diferença, hein, irmãos, viu? Observe que aquele treinador, aquele rapaz que ajudou a adolescente, ele não pegou o microfone e cantou para ela. Ele não assumiu o papel que era dela. Ele não levou o fardo que era da adolescente. A adolescente que tinha que levar o seu próprio fardo. Mas ela tinha, além do fardo, uma carga pesadíssima sobre ela. E ele a ajudou a levar a carga, falando ao seu ouvido, cantando ao seu ouvido a letra do hino que ela sabia, mas naquele momento deu um branco, naquele momento faltou a memória para que ela pudesse cantar o cântico. Devemos, irmãos, levar as cargas uns dos outros e devemos cada um de nós levar o nosso próprio fardo. E isso, irmãos, nós temos como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse, e registra Mateus no capítulo 11, ele nos convida a vir a ele. E ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ajuda a levar o nosso próprio fardo. Vamos buscar dele a direção, o apoio e o sustento nesses dias tão difíceis. E vamos fazê-lo neste momento através de uma música que vai ser entoada pela Mara Leite, que é exatamente sobre este convite de Jesus. Ouça a sua voz neste momento e atenda este chamado. Mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma,
fica